Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas do sexto ano, as maravilhindas crianças do sexto ano. Então hoje é nesse clima, né, do sextou, mas como eu sempre digo, sexto ano. Não é porque sextou que você sextará agora. Primeiro você tem a aula de História. E para essa aula de História hoje nós contamos com a ajuda da Helena aqui, ó, no cantinho. E Helena, que não é a de Troia, né? Já que nós estamos falando sobre a Grécia Antiga, a gente já falou sobre o episódio da Guerra de Troia, né? Onde a gente tem ali a participação da Helena. Essa a de Troia, mas Helena junto com toda a equipe de intérpretes e de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E eu descobri que recentemente, né, eu recebi um sinal, né, para o meu nome, Luciano, né, que seria, ó. Então, eu sou o professor Luciano, professor de História, como eu já disse. Então, só lembrando, nossa aula está sendo transmitida agora pela TV Nova. Essa aula é reprisada no turno seguinte. Ela vai para o canal do YouTube do Educa Recife. Vocês podem assistir a aula também pelo aplicativo do Educa Recife, que a produção já jogou aqui no canto, os QR Codes, para você apontar o seu celular, baixar o aplicativo, instala e assiste nossas aulas com a sua internet financiada, não consumindo seu pacote de dados e podendo interagir pelo chat ao vivo conosco, ao vivo que eu digo em tempo real. E para isso, ó, contamos com a ajuda dela, que está ali acompanhando o chat, nossa querida, sapiensíssima, ilustre, maravilhinda professora Vanessa. Olá, professor Luciano, olá, galerinha do sexto ano. Olha, já dei meu bom dia aqui no chat e quem tá aqui junto com a gente, olha quem tá, Sabino. Sabino, grande Sabino. Grande Sabino. Pois é, né, iniciando aqui mais uma aula de História, uma aula maravilhosa, que eu costumo dizer aqui, né, que a gente também aprende nesse diálogo, nessa conversa aqui, né, a gente leva um pouquinho, vocês também trazem um pouquinho aí de vocês, e eu tô aguardando essa participação, né, deixa comentários, tira dúvidas, certo? Que a gente tá aqui bem atentos para que vocês possam deixar aí a participação de vocês. Vamos interagir, que eu estou aqui aguardando a interação de vocês. Então, bons estudos e vamos embora, professor Lu. Vamos embora, né? Então, vamos começar vendo dois videozinhos curtos, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses vídeos. Primeiro vídeo, ó, ele automaticamente aí, ó, observa aí. Presta muito atenção neste vídeo. Ele não tem som, não se preocupem. É só aí a movimentação. Então, observem o que é que está acontecendo. Tentem prestar atenção no que está acontecendo no vídeo. Ok? Então, tenta registrar aí. O que será que está acontecendo aí, professora? Pois é, uma movimentação, né? Uma mobilização aí de pessoas nas ruas. Isso. E vamos passar para o próximo vídeo, certo? Aí entra em ação a nossa produção. Aí, ó, Vanessa e Juninho, meu xará. Eleitores também apura os resultados da sessão eleitoral. Quando termina a votação, a máquina emite o boletim de urna, um relatório impresso com o registro de todos os votos digitados. Os dados de votação, gravados em um cartão de memória dentro de cada urna, são criptografados e gravados em uma espécie de pendrive com assinatura digital. O pendrive é entregue em uma embalagem lacrada a integrantes da junta eleitoral. Por uma rede de comunicação privativa da Justiça Eleitoral, os dados são transmitidos à zona eleitoral ou ao data center do TRE do Estado. Para os locais de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite.
Nos TREs, os dados passam por uma série de certificações de segurança antes de serem totalizados. A assinatura digital é conferida para verificar se o resultado foi mesmo gerado pela urna daquela sessão eleitoral. Após a verificação, os dados são decifrados. Somados os dados de todos os boletins de urna, os TREs totalizam os votos e divulgam os resultados. Os dados com a votação para presidente são enviados para totalização do TSE. Então, pessoal, o que é que nós vimos nesses dois vídeos, né? Nós tratamos aqui, primeiro vídeo, como a professora até já colocou, ele diz respeito, né, a uma manifestação, uma mobilização de rua, onde o pessoal de um movimento, né, associado à questão da moradia foi para as ruas em sinal de protesto, né? E por que é que esse pessoal teve direito a ir se manifestar livremente? Porque nós aqui no Brasil vivemos em uma democracia e não sei se vocês sabem, mas o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre isso também. Esse sistema, né, esse regime político, né, a democracia, ele surge na Grécia. Então, a gente viu também um outro vídeo, né, que fala sobre eleições. Na realidade, né, vamos lembrar, hoje é sexta, domingo agora nós temos segundo turno das eleições brasileiras, onde, no caso nosso de Pernambuco, os pernambucanos e pernambucanas estarão indo às zonas eleitorais para votarem em dois candidatos, né? Na verdade, um candidato e uma candidata, haja vista que nós iremos votar para presidente da República e para governador do estado. No caso nosso em específico, finalizaram, né, chegaram ao segundo turno para a disputa do governo do estado, duas mulheres, né? E a gente já ressaltou isso aqui, que bom que isso aconteceu. Uma prova que as mulheres, elas não sem luta, né, que fique registrado, elas, com base em toda uma questão de lutas históricas, elas estão conquistando cada vez mais espaços importantes na nossa sociedade, espaços de decisão e que, infelizmente, durante um bom tempo da história do nosso país, foram ocupados apenas por homens, né? Então a gente vê aí a questão da representatividade. Nós temos hoje não somente mulheres, mas nós temos negros, indígenas, nós temos pessoas, né, trans, nós temos LGBTQIA+, cada um dos integrantes, das integrantes desses grupos estão ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, em cargos eletivos, em cargos de decisão. E por que é que isso é importante, gente? Porque, por mais que a gente se identifique com a causa de um determinado grupo, somente quem faz parte daquele grupo pode ou tem, né, mais elementos, né, para debater sobre os seus problemas, né? Então, por mais que eu, professor Luciano, me solidarize com os problemas que as mulheres enfrentam, mas a professora Vanessa, ela tem mais propriedade para falar sobre as lutas das mulheres do que eu, que não sou mulher. Então, nesse sentido, né, professora, a questão da representatividade, ela é muito importante. E se a gente diz que estamos em um sistema democrático, essa democracia tem que se fazer valer não somente no papel, né, na legislação, deixar a legislação bonitinha, né? No caso nosso, né, a gente já teve aula aqui onde a gente mostrou que a Constituição brasileira é a segunda maior Constituição do mundo, perdendo apenas para a Constituição da Índia. Nós temos 250 artigos na nossa Constituição aproximadamente, e se não me falha a memória, algo em torno de 119 emendas que já foram realizadas, né? A da Índia tem 400 e alguma coisa, então é a maior, certo? Mas nesse sentido é importante que fique esse registro. E outra,
Diga lá, professora. Se me permite, professor Luciano, é importante a gente colocar, né, como você falou aí, a questão da representatividade, o movimento de mulheres, né, negros, enfim, vários movimentos sociais que a gente vê, se avançou, né, em questão de direito foi através dos movimentos sociais. Exatamente. Né, e a possibilidade de se mobilizar, né, de lutar, exigir os nossos direitos, né, independente de qual pauta for, isso só é possível numa democracia, né, porque em qualquer outro regime totalitário, autoritário, não é possível. Então, é importante que a gente frise nessa situação que a gente só consegue, né, avançar nessas pautas se a gente se mobilizar mesmo, né? Primeiro conhecer, né, e depois a gente ir realmente se mobilizando para que a gente possa conseguir ir avançar, né, e exigir os nossos direitos. Então, só é possível num regime de democracia. Exatamente. Então, vejam, hoje nós vamos tentar entender um outro período da história da Grécia, né, o período arcaico, que a gente começou já a falar sobre ele na aula passada. É o período, né, onde a gente tem a consolidação da polis grega, né, a cidade-estado. E vamos tentar entender como é que se deu a evolução política na Grécia. Para isso, a gente compara, né, faz um estudo de caso a respeito de duas cidades-estado gregas, né, que são Atenas e Esparta. Então, a gente começou falando sobre o período arcaico, né, terceiro período, né, da história da Grécia. A gente viu que foi um período onde a polis grega, né, ela surge nesse período, né, como uma estrutura sociopolítica aí muito importante para a determinação, né, da história da Grécia, certo? Ela vem a partir da desagregação das comunidades gentílicas e familiares, né? Que essa desagregação vai levar à formação de núcleos que vão evoluir, certo, para o estado de estados independentes, né, e autônomos, nascendo, nesse sentido, a polis, né? Quando a gente fala em polis, gravar esse nome aqui, quando a gente fala em polis, a gente está falando daquilo que é a cidade-estado grega. O que é uma cidade-estado? Vamos lembrar, é aquela cidade, né, que pertence, todas aquelas cidades que pertencem ao mesmo território, mas são politicamente independentes entre si. E a gente apontou como condição para essa independência a própria estrutura do relevo, né, da Grécia Antiga, né, um relevo bastante montanhoso, pedregoso, que dificultava a comunicação entre essas cidades. Mas lembrando, né, que dentre essas várias cidades, estados gregas, né, a gente tem aí duas cidades, né, bem importantes, né, que a gente aponte sobre elas, que são Esparta e Atenas, né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre essas duas cidades-estados gregas. Por quê? Porque essas duas cidades-estados gregas, elas vão ter uma evolução política diferente, né? E elas vão servir para que a gente entenda, né, como que se deu a evolução política na Grécia Antiga. Então vamos começar falando sobre Esparta. Esparta, ela estava localizada aqui, ó, na região da Península do Peloponeso, que é esse território aqui. Lembrando, né, conceitinho básico da geografia. Península é uma porção de terra que adentra para o mar, certo? Então você tem o continente, aí de repente uma porção, ela entra ali para o mar e tem uma península, certo? Quando a gente tem o contrário, o continente, é o mar entrando para o continente, a gente tem uma baía. Aqui no Brasil a gente tem a Baía de Todos os Santos, a Baía de Guanabara, né, que são baías, duas baías importantes, né, no nosso país. Mas veja, então a Península do Peloponeso, certo? Nessa região da Península do Peloponeso a gente tinha a Lacônia. Então na região da Lacônia vai ser fundada a cidade-estado grega, né, de Esparta pelos dórios, né? Lembrar, os dórios foram o último povo ali a chegar no território grego. Era um povo mais brabo ali, mais violento, né? E quando eles chegam, né, no território, eles vão levar, inclusive, a população daquelas regiões a um processo de diáspora, ou seja, dispersão, onde elas, fugindo ali da violência dos dórios, vão terminar
migrando para outros territórios e colonizando outras regiões. Né? A gente estudou isso aqui. Então, a necessidade de sobrevivência e a busca de terras férteis conduziram os espartanos, né, para um comportamento militarista. Então, lembrar, território pedregoso, né, montanhoso, dificultava a agricultura. Então, as poucas terras férteis que existiam eram objeto de disputa. E, nesse sentido, buscando terras férteis, os dórios eles vão começar a invadir alguns territórios. E chegando aqui à região da Lacônia e fundando nesse território a cidade-estado de Esparta. Então, como era o comportamento aí, ó, dos espartanos? Era um comportamento militarista e aristocrático, né, que era determinado por suas elites agrárias, chamados esparciatas. Então, a gente vai falar aqui, né? Pronto, dentro da estrutura social, né, da cidade-estado de Esparta, a gente tem no topo, né, a elite, né, que eram os esparciatas, os periecos e os ilotas. Vamos tentar entender o que era cada um desses daqui. Os esparciatas, eles dominavam os habitantes da periferia, trabalhadores livres e sem direitos políticos, né, os periecos. Então, os esparciatas, como a gente já colocou aqui, ó, eles eram, deixa eu ver aqui, eles eram, né, a elite agrária, né? Então, nesse sentido, eles dominavam os periecos, né, que eram os habitantes ali da periferia, os trabalhadores livres, né, aqueles cidadãos mais comuns, e dominavam também os ilotas, né, que eram o quê? Os escravos do Estado, certo? Os escravos de Esparta. Então, nesse sentido, os antigos habitantes da Lacônia, né, junto dos prisioneiros de guerra, representavam a base social espartana denominada de ilotas. Então, veja, eram os escravos, né, os servos, né, os prisioneiros de guerra, que eram a base ali da sociedade, né, espartana. Daí a gente falar, por exemplo, isso é uma geral que vai acontecer na Grécia, né? A base, né, da sociedade, ela era formada, né, pelos escravos ali obtidos por meio de guerra e por meio de dívidas. Daí a gente dizer, né, que na Grécia e em Roma, a gente vai ver mais na frente também, quando estudar a civilização romana, prevaleceu aí o chamado modo de produção escravista, né, onde a gente tem aí os escravos se constituindo como a base da economia aí dessas duas cidades, né? Então, os ilotas, né, eles eram servos do Estado, presos à terra, sem qualquer direito de participação na vida pública, e eram cedidos nas terras, nas casas dos espartanos. Era a maioria da população, e vez ou outra, devido a essa situação de exploração, eles se revoltavam, né? Eles promoviam revoltas que eram duramente repreendidas ali pelos espartanos, né, ou pelos esparciatas, né? Detalhe, né, essa aristocracia espartana, ela tinha uma característica militarista muito forte, né? Então, a gente vai ver aqui, vamos falar da educação espartana, que eles eram preparados desde criança para a guerra. Aí vejam, a organização política espartana deriva das leis do célebre legislador Licurgo. Olha o camarada aqui, o que seria, né, uma imagem aí do Licurgo, né? Então, ele foi o criador do regime espartano, né, de privilégios aos chamados soldados cidadãos. Então, todo esparciata, né, o espartano, né, o raiz ali, nascido, né, na cidade de Esparta mesmo, pai e mãe espartano, ele era considerado, né, um soldado cidadão. Por que soldado cidadão? Porque ele era preparado, como eu disse, desde criança, né, para a guerra. E tem uma coisa tão interessante aí, professora, que esses soldados, eles eram tão preparados para a guerra que só existia um outro grupo, né, de soldados que poderia ser comparado em termos de regime militar e de preparo aos hoplitas espartanos, né, que eram os soldados cidadãos, que eram os samurais japoneses, né? Então daí você vê, né, a questão do preparo desse pessoal para a guerra. Mas a gente vai falar disso. Então veja, inicialmente o sistema de governo em Esparta era uma diarquia, ou seja, uma monarquia onde a gente tem não um rei, mas dois, daí diarquia, né? Dois reis. Então,
Esses 2 reis eram fiscalizados pela gerúsia, né, que era um conselho de anciãos, ou seja, um grupo de 28 anciãos, que eram os gerontes, né, com mais de 60 anos e com poder vitalício. O camarada servia no exército, né, até os 60 anos. Se ele não morresse em combate, ele compunha aí a gerúsia, né, ele compunha aí essa assembleia dos anciãos, né. Então, mas não era todo ancião, né, que coisa. Eram 28 que eram escolhidos ali para fazer parte da gerúsia, né? E com poder vitalício, porque eles ficavam na gerúsia até morrerem, ok? Então, era uma sociedade militarista, né? Sua educação era voltada para o exército. Então, vamos falar aqui, ó, do preparo. Veja, isso aqui é a cena de um filme chamado 300, né? Que mostra aí a batalha entre os 300 hoplitas, né, espartanos, liderados pelo rei Leônidas, que era um dos reis, né, da cidade, né, de Esparta, né, ele era o rei que estava ligado ao comando do exército, né. Existia um rei que comandava o exército e um para comandar as questões políticas, mais especificamente. Então, nesse sentido, ó, a educação era voltada para o exército, e nessa cena aqui a gente tem exatamente a figura do rei Leônidas sendo sequestrado, na verdade o filho, né, do rei Leônidas sendo sequestrado ali, na realidade, né, sequestro é uma palavra forte, sendo ele ali recrutado, né, de forma compulsória pelo Estado, né, para iniciar o seu treinamento, né. Então aos 7 anos a criança esparciata era entregue ao Estado. Aos 16 anos, o jovem passava por uma série de rituais, provas, sendo a cripteia mais terrível de todas. Em que consistia isso aqui? Vamos lembrar que eu disse a vocês que existiam os ilotas, que eram os escravos, e eles, vez ou outra, promoviam revoltas. Então, o jovem, né, aos 16 anos, ele era colocado ali, solto em um acampamento ilota, e ele tinha por finalidade matar ali a maior quantidade de escravos e lotas ali que ele pudesse sem ser pego, certo? Sem ser morto, né? Então, feito isso era tipo um ritual de passagem, né? Dali ele podia continuar o seu treinamento, né, militar, certo? Então aqui, ó, armado, né, com um punhal e pouca comida, ele ficava certo tempo em um canto aberto, onde descansava, se abrigava durante dia e noite, matava quantos ilotas conseguisse. Certo? Além da parte de formação do jovem espartano, a cripteia tinha, né, a função de controlar a população de ilotas. Então vejam que não era somente um ritual de passagem, era também um momento onde, para antecipar, né, o fim de revoltas que poderiam acontecer, eles matavam ali uma quantidade de ilotas, né, para manter aquela população ali, não somente, né, controlada, mas também o controle se dava ali pelo medo, né, o medo de morrer, né, pela opressão, né. Então, nesse sentido, e isso por quê? Porque os ilotas, né, eram em maioria, né, a maioria ali. Então, veja, aos 20 anos, após submeter ao teste da cripteia, eles estavam aptos a entrar no exército, né. Aos 30 anos ele tornava cidadão e podia participar da Ápela. A Ápela porque era uma assembleia onde o pessoal se manifestava ali gritando mesmo, apelando para decidir as questões, né? E aos 60 anos eles eram dispensados do exército para poder compor a gerúsia. Aqui a gente tem uma imagem de um soldado espartano, é o chamado hoplita. E esse camarada aqui, ele era tão feroz em combate que, como eu disse, só existia um outro grupo que podia ser comparado, né, em termos de preparo militar na antiguidade, né, aos hoplitas espartanos, que eram os samurais japoneses, né? Então, as mulheres espartanas, ó, professora, as mulheres também tinham um preparo militar. Então, tem uma cena, inclusive, nesse filme, né, 300, né, onde o emissário persa ameaçando, né, ali os espartanos, ele diz, ó, nós vamos matar todos vocês, e quando nós matarmos todos vocês, homens do exército, nós vamos invadir a sua cidade, escravizar as suas mulheres. Aí o rei, ele olha assim para o colega e fala, oxe, ele não conhece as nossas mulheres, né? Porque elas eram tão preparadas também para a guerra,
que se um exército vencesse os soldados espartanos, ele ainda teria a surpresa ali de ter que enfrentar as espartanas, né, em combate, né? Então elas eram muito bem preparadas, né, também para o combate. E tinha uma maior autonomia em relação às mulheres de Atenas, porque a gente vai ver, né, que em Atenas a gente tem o desenvolvimento da democracia, mas essa democracia ela não era assim uma democracia total, né? Somente estavam sujeitos, né, a essa democracia ateniense filhos, homens de pais e mães atenienses, certo? Então se excluía escravos, se excluía estrangeiro, mulheres. Então nesse sentido, né, os espartanos eles tinham esse caráter militar, certo? E eles entendiam que a mulher devia ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Mulheres fortes, casando com homens fortes, iriam gerar filhos fortes. Então, é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai falar para vocês sobre a cidade-estado de Atenas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Heleninha. Valeu, professor Avan. Valeu, professor Lu. Quero mandar um beijo aqui para a Sabine e para a Brenda também, que apareceu hoje. Tá aí, ó, na nossa aula aqui hoje. Aí, beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, valeu, tchau. valeu, gente. Valeu, Sabino. Valeu, Brenda aí, ó, para vocês. Tchau, tchau, gente. Até a nossa próxima aula.